E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa? Vamos lá ganhando um pouquinho mais de experiência, resolvendo algumas questões aqui relacionadas aí a essa parte de proporcionalidade, quer dizer, divisão direta, divisão inversa, né? Só que agora a gente vai pegar algumas questões com alguns pontos específicos, alguns critérios a mais, ou mesmo combinando tanto divisão direta e divisão inversa na mesma questão. Então venha comigo, professor Jadiel. Olha só, o que a gente observa aqui? Primeira questão diz o seguinte: os irmãos Davi, Lorena e Pedro, com idades de 42 anos, 48 anos e 60 anos, então vamos esquematizando isso aqui, né? Então, Davi, Lorena e Pedro. A gente pode pegar o seguinte, ó, Davi, Lorena e Pedro. Aí, ó, 42, 48 e 60. Então, 42 anos, 48 anos, 60 anos. Perfeito? Beleza? Então, ó, primeiro, o que a gente está fazendo aqui? Separando, né? Idade. Pronto. Então, ó, a gente separou aqui. Primeiro, idade. Perfeito. Beleza. Então, vamos nessa. Aí disse depois o que, ó? Receber uma determinada quantia como herança de seus pais. Fizeram um acordo e resolveram dividir a herança em partes diretamente proporcionais. Então veja, ó, diretamente proporcionais ao número de anos esperados de vida de cada um, baseado na expectativa de vida de 72 anos, ó, 72 para homens, 78 para mulheres. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, ainda falando aqui sobre os três, né? Davi, Lorena e Pedro. Ok, então Davi, a expectativa de vida dele é 72 anos, Lorena 78 e Pedro 72 também. Beleza? Então veja que a gente está pegando aqui agora, ó, a expectativa, né? Então a gente está pegando aqui essa expectativa. Certo. Então vamos verificar aqui em relação à idade de cada um. Então, menos 42. Então vamos ter quanto aqui? 30. Menos 48, também teremos 30. E menos 60, ficaremos o quê? Com 12. Perfeito. Então veja, ó, que a gente estabeleceu aqui essa relação da expectativa, né? Então a gente tem aqui essa relação da expectativa, certo? Só que aí fala o seguinte, ó, Lorena recebeu 240 mil. Então veja o valor aqui, ó. Então valor recebido, né? Esse valor aqui recebido. E aí tá falando, ó, sobre Lorena 240 mil. Então, ó, Lorena recebeu 240 mil. Pronto. Então veja, ó, que é, nesse caso aqui, Davi vai receber os mesmos, né, 240 mil. Por quê, ó? Porque veja que essa relação aqui da expectativa, né, então foi baseado na expectativa, ó, diretamente proporcionais, né, trabalhando aqui o que? Nessa relação da expectativa, né, ó, do número de anos esperados. Então, ó, do número de anos esperado. Pronto. Então veja o seguinte, ó. Se aqui o número de anos esperado é 30, aqui o número de anos esperado também é 30, então veja que aqui vai ter que ser igual, não é isso? Ó, 240 mil. Perfeito. Falou o valor da herança? Não, falta a gente descobrir aqui, né? Aí quer saber o seguinte, ó, Davi, pronto, Davi e Pedro. Ó, Davi a gente já descobriu, Davi 240 mil também. Então veja que isso aqui a gente elimina e isso aqui também a gente elimina, né? Isso aqui também a gente elimina, ó, fica só entre a letra C e letra D, né? 240 mil. Vamos agora verificar
essa relação aqui. Então, ó, diante dessa relação, o que que a gente pode fazer aqui, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, né, na nossa relaçãozinha. Veja aqui que a gente precisa descobrir a quantia, né, referente aqui a Pedro. Pronto, então, ó, Pedro a gente não sabe. Logo, o que que ocorre aqui? A gente pode fazer essa relação, veja que 30 está para 12, assim como, aí veja, ó, que essa relação que a gente está falando aqui, essa referência que a gente está dizendo aqui, ó, é diretamente proporcional. Então, essa ideia aqui, ó, trabalhada aqui, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, então a gente pega na mesma ordem que está, né? Então, vai ficar o que aqui, ó? 240, que refere a 1.000, sobre o valor aqui recebido por Pedro. Professor, dá para a gente fazer isso, né? Simplificar um zero, simplificar um zero. Isso, exato, dá sim. Ainda dá para a gente também, ó, simplificar aqui, ó, 3 por 3 dá 1, não é isso? E 24 por 3 dá 8. A gente pode também fazer essa simplificação, né? Mas caso, né, você queira fazer apenas o zero, né, tem dificuldade para ficar, professor, eu não tenho dificuldade para fazer essas, né, simplificações. Então para aqui no zero e aí faz o que? O famoso cruz credo, ó, pelo menos esse do zero é tranquilo. Concorda? Sim, professor, beleza. Então vamos lá. Então o que que a gente tem aqui, ó? Quer dizer que a gente tem, ó, o 3 que multiplica o P e o 12 que multiplica o 24. A gente usou aqui a relaçãozinha da propriedade. Certo? Diante disso aqui, o que que a gente pode verificar aqui, ó? A gente verifica o seguinte, ó, que o valor de P aqui vai ser exatamente o que, ó? 12 que multiplica 24 dividido por 3. Ah, professor, eu posso agora fazer essa simplificação aqui agora, né? Isso, ó, 12 dividido por 3 que dá 4. Exatamente. Então, ó, veja que agora o valor de π aqui é 4 vezes 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 48 dá quanto? 96. Então, quer dizer que é 96.000. Então, esse valor, né, que, ó, que a gente está buscando aqui corresponde a 96.000. Veja que a gente já tinha, né, encontrado esse valor aqui pela proporção, mesmo valor, 240.000. E agora a gente acha que, ó, pela mesma relação da, né, da divisão aqui na regrinha, então 96.000. Opa, fecha aqui, a alternativa correta, letra D. Beleza? Tranquilo? Veja, ó, show de bola, né? Super, super tranquilo. Esquematizou, colocou, usou o conceito, a definição, né? Tranquilo. Beleza? O professor poderia resolver aqui pelo conceito de partes? Sim, também daria, ok? Tem como falar, tem como mostrar, vamos nessa então. Olha só, né? Se a gente usasse o conceito de partes, veja que a gente usou o conceito de definição. O que que a gente sabe aqui, ó, quando a gente observa? A gente sabe o seguinte, ó, da relação que a gente consegue observar aqui, ó, é essa relação, né? Isso, ó, que 30 partes aqui, ó, equivale a 240.000. Então, se 30 partes equivale a 240.000, então, ó, veja que a gente pode pegar aqui, ó, que 30 partes equivale a 240.000. Então, né, é só fazer aqui agora a relaçãozinha de proporcionalidade, ó, equivale, isso aqui é igual a 240.000. Certo? Então, ó, veja, né, que aqui a gente basta o que? Dividir, né? Isso, então, ó, 240.000 dividido que em 30 partes. E aí, ó, veja que zero com zero a gente pode fazer, né? A simplificação e fica quanto? Fica 8.000. O que que quer dizer esse 8.000 aqui, ó? 8.000 é o valor de cada parte. Então, o valor de cada parte aqui é igual a 8.000, certo? Aí a gente tinha que descobrir o que, né, correspondente a Pedro, porque a gente já descobriu de
Davi, né? Isso que Davi é o mesmo valor de Lorena. E Pedro aqui, ó, são quantas partes? 12 partes, professor. Então, pronto. Então, aqui, ó, diante dessa circunstância, a gente tem que calcular Pedro. Pedro são 12 partes. Então, vai ficar 12 vezes 8, ou seja, 12 vezes 8, 16, 96 mil. Então, a gente chega aqui, ó, ao mesmo resultado, ó, 96 mil. Perfeito? Ok? Né? Fechando aí a alternativa D. Beleza, então vamos lá, show de bola. Vamos à próxima questão. E o que que diz a próxima questão? Diz o seguinte, ó. Dividindo uma determinada quantidade, né, em dinheiro entre Arnaldo, vamos lá, Arnaldo, Bento e Célio, em partes inversamente proporcionais a 2. Então, veja, ó, a gente não sabe. A gente vai dividir aqui uma quantidade, não sabe o valor de cada um. Só que a gente vai dividir o quê? Inversamente a 2, inversamente a 3 e inversamente a 5. Então, ó, essas são as partes inversas que a gente vai estar dividindo. Então, veja que eu estou usando parênteses para representar esses valores, né, referente aqui às pessoas, mas também você pode, né, indicar aqui que isso é inversamente proporcional. Ó, pronto. Né? Então, pode estar fazendo essa indicação de inversamente proporcional. Beleza. Certo. Para a gente achar essa relação aqui diretamente proporcional, o que que a gente faz? A gente usa a regra, né? Aquela regrinha do tapa, né? Isso, tapa o 2, sobra 3 e 5. Ó, 3 vezes 5, 15. Então, 3 vezes 5, 15. Perfeito. Tapa o 3, sobra o 2 vezes 5, que é quanto? Que é 10. Tapa o 5, sobra 2 vezes 3, que é quanto? Que é 6. Sim. Perfeito? Ok? Pronto. Aí disse o seguinte, ó. Observando, né, que a pessoa que recebeu o maior valor, quem recebeu o maior valor, veja aqui na relação de partes aqui, ó, quem vai receber o maior valor? Opa, quem tem 15 partes, professor, ó, então isso aqui é o maior valor, ó, então veja, 15 partes, o maior valor. 72 mil a mais que recebeu o menor valor. Opa, então o menor valor tá aqui, ó, menor valor. Quem tem a menor quantidade aqui, por quê? Porque agora a gente está falando, ó, de diretamente proporcional. Então, veja, a gente tinha uma relação que era inversamente, a gente transformou em diretamente, então a gente sabe, ó, agora quem recebeu o maior e o menor valor. Não é isso? Então, está dizendo que é 72 mil a mais, né, que recebeu o menor valor. Pronto. Então, veja o seguinte, ó, que essa diferença aqui, ó, a gente tem o quê? 15 menos 6, ou seja, 9 partes. Ó, a diferença aqui corresponde a 9 partes. Então, veja o seguinte, ó, a gente está falando da diferença. Então, essa diferença aqui corresponde a 9 partes. E essas 9 partes aqui, ó, tá dizendo que é quanto? 72 mil. Então, essas 9 partes, que é a diferença ali, 72 mil, certo? Então, veja o seguinte, o que que a gente faz aqui agora? Basta a gente dividir, concorda? Ó? Então, se a gente pegar aqui, se a gente, né, efetuar essa divisão, a gente descobre o valor de cada parte e aí fica fácil para a gente poder relacionar. Então, se a gente pega o seguinte, ó, 72 dividido por quanto? Por 9, então dá 8. 9 vezes 8, 72. Para 72, nada. Então, ó, quer dizer que é 8 mil aqui, ó, o valor que de cada parte. Então, veja que 8 mil é o valor de cada parte. Perfeito? Aí quer saber o seguinte, ó, Bento. Professor, tá querendo aqui, ó, saber quanto Bento recebeu, ó, Bento recebeu. E aí, basta o quê? A gente observar, ó, Bento quanto? 10 partes. Então, ó, dessa circunstância aqui, a gente sabe o seguinte, ó, né, diante dessa circunstância, que Bento corresponde a 10 partes. Então, se Bento corresponde a 10 partes, então é 10
vezes 8, ou seja, 80 mil. Então, quer dizer que Bento vai receber 80 mil, ó, 80 mil, porque são 10 partes e cada parte está valendo 8 mil. Então, veja, ó, quanto a gente tem aqui? 80 mil, letra D. Beleza? Tranquilo? Então veja, simples, tranquilo, né? Basta relacionar, ver essa quantidade, essa diferença, falar mais, a menos, comparar também isso em parte. Sempre o que? Quando a gente pega essa relação do diretamente proporcional, a gente já vai direto, já divide e já calcula aí de forma prática. Beleza? Ok? Vamos nessa. Mais uma questãozinha para a gente ganhar um pouco mais de confiança. Diz o seguinte: na formação de uma microempresa, os dois sócios integralizaram os capitais de 6 mil e 9 mil. Então vamos pegar o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui. Um sócio A é 6 mil. Veja que um sócio A, 6 mil. E um sócio B, 9 mil. Perfeito? Aí disse, ó, após 9 meses, então se eu só colocar isso aqui para a gente poder esquematizar em tempo aqui, né? Então veja o seguinte, ó, um sócio A, 9 mil, um sócio B, opa, minto, 9 mil é o sócio B, o sócio A é 6 mil, o sócio A aqui foi 6 mil, certo? Aí disse o quê? Que após 9 meses, então, ó, veja que aqui, ó, ficam o quê? 9 meses. Então, vamos passar aqui 9 meses, ok? 9 meses. Aí, nesse momento aqui, ó, vai entrar um sócio C, não é isso? Então, 6 mil, 9 mil, após 9 meses, outro com 12 mil. Então, aqui, ó, entra outro com 12 mil. Então, entra outro com 12 mil, certo? Aí, ó, ao final de um ano, então veja que daqui para aqui, ó, daqui para cá vai decorrer o que? Mais 3 meses. Então, ao final de um ano, ó, porque esse 12 mil aqui, né, isso a gente está falando desse período. Ao final de um ano, apresentou um lucro de 13 mil. Então, veja que ao final de um ano aqui, ó, o lucro é de 13.200, ó, ao final de um ano o lucro é de 13.200, que foi dividido em partes proporcionais ao tempo de, né, proporcionais ao capital e ao tempo integrado. Então, capital e tempo. Perfeito. Então, quer dizer que aqui ficou quanto tempo? 12 meses. Então, veja, ó. Então, total aqui em meses. Então, a gente vai pegar aqui o total em meses. A quanto? 12. B quanto? 12. E C, 3 meses. Então, 12, 12 e 3 meses. Certo, perfeito, beleza. Professor, mas aí o que que ocorre aqui, ó? A gente já pegou aqui, né? Já fez a simplificação ali, ó, colocou a palavra mil, então é vezes, vezes. Então a gente vai multiplicar isso aqui, né? Isso, ó. Pronto, exatamente, ó. A gente vai multiplicar por quê? Porque está dizendo que é proporcional e proporcional. Então veja o seguinte, ó, a gente tem uma relação proporcional e uma relação proporcional. Então a gente multiplica, né? Veja, ó, que aí, né, a proporcionalidade para os dois. Então basta multiplicar. 6 vezes 12 vai dar quanto? 72. 9 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 108. E 12 vezes 3 vai dar 36. Professor, mas aqui tem muito valor aqui, ó, muito alto, né? A gente pode fazer alguma coisa aqui para ajudar a gente? Pode sim. A gente pode simplificar isso aqui tudo por 36. Ó, se a gente simplificar tudo por 36, a gente consegue obter valores aqui, partes menores, ó, o resultado menores, ou seja, 72 por 36 dá 2, 108 dá 3 e 36 por 36 dá 1. Então veja que a relação de partes aqui que a gente vai usar é essa aqui, ó. Então essa aqui, né, é o total de partes que a gente vai trabalhar aqui. Então, ó, nessa relação aqui, o que que a gente tem aqui, ó?
6. Então, ó, o total aqui igual a 6 partes. Então, total igual a 6 partes. Ah, beleza. Pronto. Então, a gente pode pegar esse valor aqui em função dessas 6 partes, não é isso? Exatamente, ó. Veja que a gente teve o quê? Um lucro, né? Isso de 13.200. Então, há um lucro aqui de 13.200 e a gente vai pegar esse lucro aqui, ó, em relação a 6 partes ali. Então, a gente pega em relação a 6 partes. Então, vamos pegar aqui, né? O que que a gente vai ficar aqui, ó? A gente vai ficar o seguinte, com 13.200 dividido por 6. Então, 2 vezes 6, 12, deixa resto 1, 2 dá 12 dá 2, 2 vezes 6, 12, e aí, ó, sobram o que aqui? 2 zeros, então 2 zeros, né? A gente acrescenta aqui. Perfeito, beleza. Aí fala assim, ó, nesse caso, coube ao terceiro sócio a importância superior, veja, ó, que superior a 2.000 ao terceiro sócio, ou seja, C. Então, dessa relação aqui, a gente vai calcular C. O que que a gente tem aqui de C, ó? C equivale a uma parte. Veja que na relação final, a gente vai usar essa relação final aqui, ó. C aqui no final equivale a uma parte. Se C equivale a uma parte, cada parte equivale quanto? 2.200. Deixa eu até colocar aqui, ó. C vai ficar o quê? Com 2.200. C vai ficar com 2.200. Por quê? Porque esse 2.200 aqui, que a gente achou aqui, ó, é o valor de cada parte. Ok. E se C é uma parte, então ele fica com, né, exatamente esses 2.200 aqui, ó, porque está dizendo o seguinte, o terceiro sócio, aí está dizendo que é superior a 2.000. Opa, 2.200 é superior a 2.000? Sim, portanto o item aqui está o quê? Correto, certíssimo, né? Certo, ó, questãozinha aí, né? Tranquila também, questão show. É só observar, organizar. Veja que a gente tem que organizar passo a passo. Isso é fundamental, isso é importante. Você esquematizar para não se perder durante o processo. Perfeito? Beleza? Vamos lá? Mais questão? Isso, vamos entrar em ação então. Diz assim, a grandeza G, né? O que está dizendo aqui? Que a grandeza G, ó, vamos só representar aqui, a grandeza G, colocar aqui, ó, essa grandeza G é diretamente proporcional, ó, diretamente proporcional à grandeza A e é inversamente proporcional à grandeza B. Opa, peraí. Então vamos esquematizar isso aqui, ó. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Vamos esquematizar isso aqui direitinho. Aí disse assim que essa grandeza G aqui, ó, em relação à grandeza A, ela é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Perfeito. E essa mesma grandeza G aqui em relação, ó, à grandeza B, agora é o que? É inversamente proporcional. Então, observe que a gente tem duas relações, diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? E aí, o que que a gente sabe aqui, ó, que a questão, né, está afirmando aqui pra gente? Aí disse assim, ó, o valor de A é o dobro do valor de B. Então, valor de A é o que? O dobro, ó, o dobro do valor de B. Do valor de B. Então, quer dizer o seguinte, se B é 1, o A vai ser 2, né? Isso o dobro. Se B for 2, o A vai ser 4. Se B for 3, o A vai ser 6. É sempre o dobro. Nessa circunstância, G é 10. Professor, mas não vai fazer diferença? Não, porque é proporcionalidade, a gente simplifica. Lembra aí nas questões anteriores que a gente trabalha com a simplificação para deixar o menor valor possível, para facilitar na hora do cálculo? Então aqui não vai fazer diferença, a gente usa a menor relação possível aqui, que no caso 1 e o dobro de 1, que é 2, perfeito? Aí disse assim, quando A vale 144, então quando A vale 144,
B vale 40. B vale 40. O valor de G, opa, então, ó, o que que a gente precisa calcular aqui? Valor de G, ó. A gente precisa determinar o valor de G. Professor, então podemos chamar isso aqui de x, né? Isso sim, qualquer valor, ou o próprio g, né? Pode até chamar pelo próprio g, ok? Beleza? Então veja, ó, que com esses valores aqui agora, a gente estabelece a relaçãozinha de proporcionalidade, conforme a questão, né, mencionou aí. Então a gente pode trabalhar, ó, de acordo com essa, né, o que foi mencionado na questão. Então a gente tem o seguinte, ó, G é a relação que a gente vai pegar para a gente estabelecer, que é 10 sobre x, vai ser igual. Aí, ó, disse o seguinte, A é o que? Diretamente proporcional. Se é diretamente, a gente mantém, ó, diretamente, deixa do jeito que tá, mantém diretamente, né, direto aqui. Já vezes, agora, em relação à outra, é inversamente proporcional. Então, o que quer dizer isso, inversamente proporcional? É que a gente vai inverter, ó. Então, vai ficar 40 sobre 1. Era 40, 1 sobre 40, ali fica 40 sobre 1. Ao invés de colocar 1 sobre 40, a gente coloca 40 sobre 1. Certo? Isso aqui dá para a gente simplificar, né? Para a gente fazer uma simplificação aqui. Então, é o seguinte, olha só. Vamos simplificar isso aqui, ó, por 8. Então, veja o seguinte, dá para simplificar tanto isso aqui quanto ali por 8. Então, se a gente divide, ó, 40 dividido por 8, a gente vai obter quanto? A gente vai obter 5. E 144 dividido, né, por 8, a gente vai obter 18. Ah, professor, ok. E aí, né, o que que a gente consegue observar aqui agora? Ó, vamos resquematizar aqui para a gente verificar o que que sobrou. Sobrou o seguinte, ó, 10 sobre x desse lado da igualdade e do outro lado ficou o quê? 2 que multiplica 5 sobre 18 que multiplica 1. Posso colocar o resultado direto, professor? Claro que pode. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10 sobre 18. Perfeito. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Veja que 10 com 10 igual. A gente pode fazer a simplificação. E o que que resta aqui, ó? Que x vai ser igual a quanto? A 18. Ou seja, né, exatamente isso que a gente está procurando, ó. O valor de g, que é o x, pronto. O valor de g ali é o x. E esse x vale quanto? Vale 18. Isso aparece onde? Na alternativa C. Então, ó, tranquilo, show de bola. Mas lembre-se, trabalhou, fez essa relação, né, juntou duas coisas, diretamente e inversamente. Então, se é uma situação, né, que a gente pode trabalhar lá com partes, tranquilo, beleza, você pode trabalhar com partes, coloca o quê? Né, a regra do tapa, tapa o valor e faz aquela relação, ou ainda a gente pode trabalhar aqui com a definição direta também, da forma que a gente fez aqui. Por quê? Porque a gente não tem um valor total, a gente não conhece a relação total, então não dá para trabalhar com partes. A gente coloca, esquematiza, diretamente mantém, e inversamente a gente inverte, ó, sempre nesse esqueminha. Diretamente mantém, inversamente vai faz o quê? Vai inverter. Perfeito? Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Vamos fechar aqui com chave de ouro, mais uma questãozinha. Perfeito. Olha só, o que que diz aqui a questão? Diz o seguinte: Miguel, Otávio e Pedro, então, ó, tá falando sobre 3 pessoas aqui foram convocados para realizar um trabalho emergencial. Então veja o seguinte, ó, um trabalho emergencial, beleza. Então vamos colocar aqui, ó, as iniciais deles: Miguel, Miguel, Otávio e Pedro. Perfeito. Então, ó, a inicial de cada nome. Para compensá-los posteriormente, decide-se dividir a quantia em reais entre os três né, em partes o que diretamente proporcionais ao tempo, ó, tempo dedicado de cada um para realizar o trabalho. Então veja, ó, quanto isso aqui vai receber, quanto isso aqui, eu não sei, a gente não está sabendo ainda, né? Tá, vai dizer, a questão vai mencionar aqui. O que a questão coloca é o seguinte, ó, que essa relação aqui, ela é diretamente proporcional ao tempo,
né, de cada um. E inversamente proporcional, veja, ó, inversamente proporcional à idade. Então, tempo dedicado diretamente. E inversamente. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos só relacionar aqui que a gente precisa estabelecer, né, duas grandezas aqui. Uma relação vai ser o quê? Diretamente proporcional. E a outra relação é inversamente proporcional. Sim, vamos lá. Aí disse, ó, Miguel dedicou 4 horas e a idade é 30. Então, ó, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Otávio dedicou 8 horas e a idade é 40. Então, ó, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Pedro dedicou 15, sua idade é 60. Então, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Certo. Professor, a gente precisa trabalhar aqui, né, essa relação, né, que a gente pode fazer de forma direta, ou o que a gente pode trabalhar aqui? Veja o seguinte, você tem duas, né, opções aqui. Ou você vai parte para o conselho de parte, né, para você esquematizar isso aqui, ou você faz direto na relação, que diz assim, ó, se a menor parte correspondente a essa divisão foi de 4.800, então a maior foi. Opa, o que que eu aconselho aqui? Como fala de menor e tá pedindo, ó, para descobrir, né, a relação dessa maior, então eu acho interessante aqui utilizar o conceito de partes aqui, porque fica mais claro, mais visível para a gente perceber, né, essa relação entre menor e maior aqui, ó, fica mais visível. Pronto, então vamos lá. Vamos verificar isso com o conceito de partes. Certo. Professor, para a gente trabalhar essa relação de partes aqui, a gente pode fazer isso, não pode? Ó, para simplificar, fica mais prático, né? Fica melhor. Exatamente, ó. Então veja o seguinte: o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa relação que é inversamente proporcional e transformar ela em uma diretamente proporcional. A gente vai mudar aqui, ó, de inversamente para diretamente, porque diretamente a gente pode multiplicar. Sim, e como que a gente faz isso, professor? Faz essa mudança? Lembra o quê? A regra do tapa. Tapa o 3, sobra 4 vezes 6, 24. Agora, na segunda linha, tapa o 4, sobra o quê? 3 vezes 6, 18. Na terceira linha, tapa o 6, sobra o quê? 3 vezes 4, 12. Ok, beleza. Isso aqui a gente ainda pode simplificar. Ó, veja que todo mundo aqui pode ir por 6. Né? Então a gente pode simplificar isso aqui, ó. 24 por 6, 18 por 6 e 12 por 6. Né? Dá para simplificar todo mundo aqui por 6. Então, 24 por 6 vai ficar o quê? 4, né? E 6 vezes 4, 24. 18 por 6 vai ficar 3. E 12 por 6 vai ficar 2. Então, o que que a gente vai trabalhar aqui, ó? Com base nesses valores aqui e nesses valores aqui, ó, do diretamente. E aí a gente pega exatamente o que? As duas relações aqui, ó, diretamente com diretamente e a gente multiplica. E a gente acha essa relação para saber em relação a partes, para descobrir quem é menor e quem é maior. Então, 4 vezes 4, a gente vai obter quanto aqui? 16. Então, quer dizer que é 16 partes, ó. M recebe 16 partes. Agora, 8 vezes 3, 24. Então, recebe 24 partes. Vai receber 24 partes. E aqui, 15 vezes 2, quanto? 30. Então, vai receber, ó, 30 partes. Perfeito, então, ó. Então, veja aqui, né? A gente tem 16, 20 e 30 partes. Sim, 16, 20 e 30 partes. Então, ó, é a relação que a gente precisa, né? Porque diz o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, 16, 20 e 30. Foi isso que a gente descobriu lá? 16, 20 e 30. Ok.
Beleza, então, ó, 16, 20 e 30. Então, aqui a gente está falando o quê? Do número de partes, ó, a quantidade de partes. Então, a gente está pegando aqui essa relação de partes. E aí, o que a gente observa dentro dessa relação de partes aqui, ó? Ele diz o seguinte, que a menor, ó, a menor é 4.800. Então, veja que a menor é essa aqui, ó. Então, isso aqui vale quanto? 4.800. E aí quer saber o que? A maior. Então veja o seguinte, ó. A maior é essa aqui de 30. Então isso aqui a gente pode chamar o quê? De x para a gente calcular. Pronto. E aí o seguinte, ó, né? Porque a gente está, né, separando aqui a relação de partes em função do dinheiro. Agora é só a gente montar a nossa relaçãozinha. Professor, isso aqui também sai ou é a mesma coisa de regra de 3? É a mesma coisa de regra de 3, viu? Mesma situação. A gente vai falar especificamente sobre regra de 3, né? Mas é a mesma coisa. A diferença é porque, né, a gente tem que sempre avaliar essa, né, relação diretamente e inversamente. Aqui a questão já menciona, a questão já fala. Lá na regra de 3, das suas grandezas, a gente tem que comparar para a gente descobrir. E aqui já foi falado se a divisão é direta, se a divisão é inversa. Entendeu? A própria questão já mencionou. A diferença é só nesse aspecto. Certo? Então o que a gente tem aqui, ó? Se é diretamente, não foi isso? A gente trabalhou aqui, ó, com a relação. A gente está falando o quê? Que isso aqui, ó, é diretamente. Essa quantidade de partes aqui, ó, a gente está trabalhando nessa relação diretamente. Com diretamente, então o resultado é diretamente. Veja que a gente pegou duas relações diretas, multiplicou, vai encontrar uma relação também direta. Então quer dizer que 16 está para 30, assim como 4.800 está para x. Professor, e aqui? Posso fazer alguma simplificação? Claro que pode, né? A gente pode dividir aqui, ó, por 2, vai ficar quanto? Vai ficar 8, e por 2 aqui fica quanto? Fica 15. Então, ó, a gente tem essa relação. Perfeito. Quando a gente vai multiplicar, agora, ó, a gente faz o que? O famoso o quê? Cruz credo, não é isso? Então, a gente vai pegar o de baixo vezes o de cima e o de cima vezes o de baixo. Então, 8 vezes x é igual a 15 vezes 4.800. Logo, dessa relação aqui, a gente descobre que x vai ser 15 vezes 4.800. Professor, eu posso colocar logo esse resultado aqui de 15 vezes 4.800? Pode, só que com isso você vai aumentar o valor, né? E aí a sua divisão vai ficar depois com um valor maior ainda, sobre 8, ó. Por que que eu estou pegando isso? Porque 48 aqui, a gente consegue simplificar com 8, ó. Então, nessa simplificação aqui, ó, 48 por 8, ó, vai dar quanto? 6. 6 vezes 8, 48. Então, quer dizer o seguinte, que a gente vai ficar aqui com a relação que, para esse x aqui, ó, é 15 vezes 6 e acrescenta esse zero. Opa, professor, 15 vezes 6, então, 2 vezes dá 30, 4 vezes dá 60, 6 vezes dá 90. Então, é igual a 90. E acrescenta o quê? Mais dois zeros. Então, quer dizer o seguinte, ó, que essa relação aqui, né, que a gente descobriu aqui, ela vai corresponder o quê? Ao maior valor, ó, ao maior, então menor, não é isso? Esse menor foi 4.800. Deixa eu só até mudar a cor aqui, só para a gente, né, verificar aqui, né, que fica mais tranquilo aqui. Perfeito. Então veja o seguinte, ó, se o menor valor, ó, esse menor valor foi 4.800, então o maior valor dá quanto? 9.000, 9.000. E isso aparece onde? A alternativa A. Beleza? Show de bola! Só comemorar, ó, broquei, broquei, broquei. Isso aí. Bons estudos!